Olá, eu me chamo Milena Carvalho, eu sou historiadora e pesquisadora. E com o Levi, hoje também historiador, estamos trazendo junto ao governo de São Paulo uma palestra interativa para o YouTube que se chama Belas Artes, a vida do patrimônio e a sociedade esquecida. Essa palestra ela faz parte da Jornada do Patrimônio 2020. Aqui a gente vai discutir um pouco sobre a questão do edifício físico do Petra Belas Artes, a movimentação popular que se teve lá no seu comecinho para ele ser permanecido como patrimônio material, algumas modificações que tiveram que fazer por conta da pandemia, a afetividade que o cinema tem com seus telespectadores através da plataforma de streaming, do canal do YouTube e algumas peculiaridades a mais, algumas informações. Então, se você gostar, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai ter interesse nesse tipo de assunto. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todas possíveis. Então, espero que você goste, pegue uma xícara de café e aproveite todo o conteúdo. Para entender a importância do patrimônio histórico e cultural que é o Belas Artes, é fundamental reconhecer sua importância no tocante à valorização do cinema nacional. Há um certo preconceito de nós brasileiros em relação ao nosso cinema. O filme não presta, o filme brasileiro não presta. Por que não fazemos como os Estados Unidos? Sendo que muitos não assistindo aos filmes emitem esse julgamento precoce. Não, o Brasil faz filme bom e muitos filmes bons, muito. Ano passado, por exemplo, 2 filmes fizeram muito sucesso nos principais festivais de cinema do mundo: Cannes, o Festival de Cannes, o Festival de Berlim e o Festival de Veneza, né? Que foram Bacurau. A gente tá sendo atacado. Que bom que você pode ver, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Melhor voltar. Agora é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Bacurau e Vida Invisível. Estes 2 filmes, inclusive, foram foi uma disputa muito acirrada entre quais desses filmes representaria o Brasil no Oscar, né? A indicação do Brasil no Oscar. Aí pode me dizer que foram 2 raios e que dificilmente um filme brasileiro ou um cineasta tupiniquim, né, acabam sendo reconhecidos lá fora. Não é bem assim não. Eu te trago 2 cineastas que com certeza não são qualquer coisa: Martin Scorsese e Bong Joon-ho. O Martin Scorsese, ele tem uma entrevista muito bacana, meia hora, em que rasga elogios ao diretor brasileiro Glauber Rocha. Esse diretor
é visto por muitos como o maior cineasta brasileiro de todos os tempos. E a paixão dele, do Scorsese, pelo cinema e pelo filme O Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro, ele fala que é um faroeste à brasileira, né? Uma espécie de faroeste embutido na cultura brasileira. Isso o cinema brasileiro faz muito bem. Ele coloca a nossa cultura no centro. Muitos filmes, claro, tentam imitar Hollywood, mas os filmes nacionais, ou seja, os filmes que são feitos aqui no Brasil por brasileiros, atores brasileiros, diretores brasileiros, buscam tratar sobre as questões culturais, as questões políticas do nosso país. Bacurau, por exemplo, foi o principal, né, desses todos, talvez o principal atual. E o Bong Joon-ho, rapaz, o Bong Joon-ho, atual melhor diretor de cinema, segundo o Oscar, claro. Tem um filme maravilhoso que é o Parasita. Ele cita o Glauber Rocha como um de seus diretores favoritos. E não só como um de seus filmes, é o seu favorito, né? Que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de Glauber Rocha. A dramática aventura de um homem que se perde entre um Deus negro e um diabo louro, guiado por uma testemunha cega e perseguido por Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. Chama agora. Satanás. Vou acabar com ele, Rosa. Vou acabar com ele. Ioná Magalhães é Rosa. Geraldo Del Rey é Manuel. Se entrega, Corisco!
Elton Bastos é Corisco, o Diabo Louro. Maurício do Vale é Antônio das Mortes. Sônia dos Humildes é Dadá. Lídio Silva é o Deus Negro. Nunca se fez no Brasil um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol. De 1964. E aí, fora, né, Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Aquários, próprio Bacurau, Vida Invisível. Tem muitos filmes bons, filmes aclamadíssimos pela crítica, né, internacional. Spielberg perguntou como é que o diretor de Cidade de Deus fez aquela cena da galinha. A galinha fugiu! Ô, rapaz, você aí, meu irmão! Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Vambora! Fica boa, cara, vou conseguir emprego no jornal. Pô, tu acha mesmo, cara? Não, tem que arriscar, cara. Vai. Ó, tu tá arriscando tua vida toda por causa de foto, hein? Sai dessa. Pô, cara, tu acha realmente que eu gosto de ficar cara a cara com aquele bandido? Pega a galinha aí, rapaz! Pega! Vambora, meu irmão! Segura a galinha, rapaz! Eu não mandei você segurar a galinha, rapaz! Senta o dedo na galinha! Pegar, ele vai querer te matar, hein? Pra ele me matar, ele vai ter que me achar primeiro. Ai, moleque, segura a galinha aí pra mim! Pega a galinha aí! Não corre não, não corre não! Dá isso aqui! Ai, cabeção! Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. Coisas assim simples, mas que eles valorizam bastante. E por que eu falo isso? Para mostrar quão bom o nosso cinema é. E temos um patrimônio que justamente valoriza este cinema, que é o Belas Artes.
quando pensamos em um patrimônio para fazer esse projeto, o Belas Artes foi a nossa primeira opção, por nosso amor pela sétima arte. Nós gostamos muito de cinema, muito de ir ao cinema, muito assistir os filmes brasileiros, assistir os filmes americanos, assistir filmes ditos estrangeiros ou de língua não inglesa, mas nós gostamos muito. E trazer essa valorização ao cinema nacional é algo fenomenal, algo importantíssimo que o Belas Artes faz com primor. Mas vamos passar a questão do patrimônio, trazer alguns conceitos de patrimônio e ver em qual se encaixa o Belas Artes. Primeiramente, vamos nos ater ao que a Constituição entende por patrimônio, na questão cultural, claro, né? Vamos lá. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, atenção, primeiro, formas de expressão; segundo, os modos de criar, fazer e viver; terceiro, as criações científicas e, olha aqui, artísticas e tecnológicas. Já vemos onde se encaixa o Belas Artes, não é? Em quarto, esse aí é imbatível: as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. É o que assegura a Constituição Federal. Artigo 216, seção 2. Vemos aqui que justamente o Belas Artes ele constitui tanto o terceiro quanto o quarto item, né? Aqui, criações científicas, artísticas e tecnológicas. Aqui vem artísticas, já constitui o Belas Artes. Na quarta seção, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Aqui é muito importante, pois foi este quarto item da Constituição aqui que foi a base deste tombamento, né? Justamente um espaço onde há uma manifestação artística, onde abriga manifestação artística. Esse é o Belas Artes. Muito bem. Além do mais, tem a questão do patrimônio material. O Belas Artes é um patrimônio material, ao passo que também pode ser considerado um imaterial, pois mexe com arte. No entanto, vamos a ter apenas a questão material, a questão estrutural. Como é o cinema Belas Artes? Vamos ver como é a estrutura do cinema, como é
se organizam as salas, cada nome da sala, o processo do tombamento, que foi muito bacana, onde houve revolta, onde houve protesto popular para que o Belas Artes fosse considerado patrimônio pelo Compresp. É muito importante pensar o Belas Artes como um patrimônio não só paulista, né, mas um patrimônio nacional, um patrimônio brasileiro, um patrimônio da humanidade, né, na verdade, porque ele valoriza o cinema como arte. E essa é uma história da origem, lá dos primórdios do Belas Artes. Enxergar o cinema como arte, a valorização do cinema arte, não é mesmo? Então, vamos ver agora a questão da estrutura. Como se dá a estrutura dentro do Belas Artes? Os nomes das salas, por que esses nomes, questão do Evaldo Filho, Rubens Evaldo Filho, que acabou falecendo no ano passado. Então vamos nos ater a partir de agora ao processo de tombamento e à estrutura do cinema. Agora vamos tratar um pouco, né, da história do Belas Artes, do processo de tombamento. Historiador gosta de história, não é mesmo? Então, a trajetória do Belas Artes até o tombamento é interessante, pois envolve uma comoção dos paulistanos para esse tombamento, tornar o Belas Artes um patrimônio histórico e cultural. Mas antes temos que voltar algumas décadas para buscar compreender o que levou à mobilização pelo tombamento. Muito bem. Na década de 70, o Belas Artes dividia-se em 3 salas: Vila Lobos, Cândido Portinari e Mário de Andrade. Só para contextualizar o nome de cada sala, o Vila Lobos foi um importante compositor e maestro carioca do século XX. Quando a sala foi batizada, ele completava-se 1 década de sua morte, né? E Portinari, por sua vez, foi um artista plástico também do século XX, e seus quadros são famosos por retratar alguns dos problemas do Brasil de sua época. Tem um quadro em que ele mostra a mãe amamentando o filho, e um filho jogado no chão. É muito forte, muito forte. Ele consegue transmitir esses problemas sociais, que não só do Brasil antigo, né? Não só do Brasil do século XX, mas que vemos hoje também. E o Mário de Andrade, acho mais famoso, foi um dos grandes poetas que o Brasil já teve. Sua obra mais conhecida é Macunaíma, onde ele traz lendas e mitos indígenas. Tem uma questão também nacional, né? Mário de Andrade, que era um modernista, um nacionalista, e trazia consigo a cultura indígena, né? As lendas indígenas, valorizando bastante essas visões. Agora voltando um pouco à questão do próprio Belas Artes em si, né?
estava tudo dando certo, apesar da ditadura, né? Até meados de 82, quando o prédio pega fogo. O prédio pega fogo, cara. E aí, os cinemas, as 3 salas pegaram fogo, o prédio tomado em chamas. E até hoje não se sabe o que aconteceu de fato, né? Não houve um esclarecimento tocante a esse fogo. É algo sinistro. Vocês podem ver aí como ficou o Belas Artes nessa época. E aí a reforma durou um ano. E em 83 o cinema passou a ser administrado por uma distribuidora francesa, né? Belas Artes com o nome francês a Gaumont Belas Artes, né? E a Gaumont, ela inaugurou mais 3 salas: a Niemeyer, Oscar Niemeyer, o Aleijadinho, e a sala Carmen Miranda. Preciso passar um pouco por cima, né? Oscar Niemeyer é um grande arquiteto, o idealizador de Brasília. Carmen Miranda, cantora, né? Acho que a maioria conhece. Aleijadinho, um grande artista plástico também deste Brasil de meu Deus. E esse foi o primeiro cinema multiplex do Brasil. Mais um ponto a considerar no tombamento, né? O primeiro cinema multiplex do Brasil. Algo importante. Foi uma inovação nesse sentido nos cinemas brasileiros. Tanto é que hoje praticamente, se não todos, mas 90% dos cinemas de shopping center, né? Que é onde ficam a maioria dos cinemas, principalmente na capital, aqui em São Paulo, eles são multiplex, né? Então, tem muita coisa. A distribuidora francesa gerenciou até 86, mais ou menos, quando o Nacional Circuito Alvorada assumiu o Circuito Alvorada, mas havia muitos problemas financeiros e estruturais com Belas Artes. Definitivamente não estava passando por um bom momento. Até que em 2002, com sérios indícios de fechamento, tem matéria e tal, a Pandora Filmes, junto à distribuidora O2 Filmes, do grande cineasta, um dos grandes cineastas vivos no Brasil, Fernando Meirelles, que dirigiu o Cidade de Deus, Dois Papas, agora da Netflix, né? Eles assumiram, as duas distribuidoras assumiram o Belas Artes, o prédio, né? E em incessante busca por parceiros, as distribuidoras conseguiram
fechar um acordo com a HSBC em 2003, o Banco HSBC. E, de certa forma, houve uma virada de chave no Belas Artes a partir deste momento. Por quê? No ano seguinte, o cinema ficou, de fato, diferente. Não só com nome diferente, né? Que agora se chama HSBC Belas Artes. Ele foi melhor cuidado, instalaram um novo som, né? Para a imersão ficar melhor para quem assistisse os filmes passados no Belas Artes. Instalaram também novas telas, fiação elétrica, um ar-condicionado e adaptaram os espaços para o público. Eu diria que é uma virada de chave, né? A partir deste momento, o Belas Artes começa a virar o grande cinema. Já era um grande cinema, mas que agora, com um apoio financeiro enorme do Banco HSBC, eles conseguiram, ao menos no começo, vamos tratar um pouco mais para frente depois, daqui a pouco, conseguiram virar essa chave, conseguiram evoluir tanto na questão financeira quanto na questão estrutural. Então, essa estrutura básica do Belas Artes e como o tombamento será tratado agora. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pela mudança de cenário, né, repentina. Houve algumas questões técnicas, mais especificamente falta de luz pela chuva forte que deu em São Paulo, mas estamos de volta aqui. Então vamos falar um pouco, né? Um pouco não, né? Muito sobre o tombamento do prédio Belas Artes. O movimento do tombamento se iniciou com duas notícias surgidas em 2010. A primeira foi a não renovação de contrato do HSBC, que então geria o cinema, com o proprietário do prédio, né, onde fica o Belas Artes. O aluguel não foi renovado e, assim sendo, o banco decidiu deixar de patrocinar o Belas Artes. Em entrevista à TV Cultura, o então diretor executivo do Belas Artes, André Sturm, ele afirmou que já havia firmado um acordo com o proprietário, incluindo o aumento no custo de locação. No entanto, este proprietário voltou atrás e cobrou valores exorbitantes. De 60 mil foi para 150 mil a locação. E, segundo ainda o Sturm, disse que o proprietário do prédio simplesmente virou e disse que cinema de rua não estava mais alto, estava em decadência, né? E que desejaria, e ele tem todo o direito, como proprietário do imóvel, a abrir uma loja dentro do prédio. Então houve um certo
uma certa comoção já nessa notícia, uma comoção popular. A segunda notícia, no entanto, ela foi ainda mais impactante, pois estava em manchetes de diversos jornais, não é? O seguinte: o Cine Belas Artes encerrará suas atividades em 27 de janeiro de 2011. Data essa que foi adiada por algumas vezes com a mostra de filmes que marcaram a história do cinema, onde reuniram clássicos e como Apocalipse Now, ou filmes mais populares como Johnny Vai à Guerra, né? There's a game out there, and the stakes are high. And the guy who runs it figures the averages all day long and all night long. Once in a while, he lets you steal a pot. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. And once you've lost, there's no way back. No way at all. Hit me. Pay 20. Christ, they sure could do with a shot of whiskey. Help yourself. Bets down. How'd you learn that? I used to do it at weddings. Hey, can you do card tricks too? Sure. Cards to the gamblers. Hit me. I'm just fine. Boy, I'm just fine. Hit me. Stan. Hit me, but not too hard. Now watch him get 21. Então neste momento já havia manifestações pela continuidade do Belas Artes, mas não foi o suficiente. O cinema acabou fechando em 17 de março de 2011, aproximadamente 2 meses, né, depois do anunciado pelo banco. Já havia também um pedido junto ao Compresp, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, um processo de tombamento, um pedido de tombamento do prédio Belas Artes. Ou seja, ali já havia uma grande esperança, não é? E em 18 de março chegou, um dia depois do fechamento, chegou com ele as pichações. O Belas Artes estava oficialmente fechado e visivelmente, óbvio, né, de maneira oficial, já estava abandonado. E a partir daí, claro, o último dia do Belas Artes, o dia 17, lotou também com mostras de filmes de diferentes nacionalidades e que retratavam vários temas, né? Mas que não eram filmes tristes, né? Porque o povo já estava triste com o fechamento, com o possível fechamento que acabou acontecendo com o Belas Artes. E o movimento pelo tombamento do prédio já era de considerável proporção, né? Antes do fechamento oficial. Os movimentos, melhor dizendo, ficaram maiores, mais evidentes, com um abaixo-assinado promovido por cineastas diversos, atores diversos e populares. Um movimento batizado Movimento Belas Artes angariou cerca de 150 mil assinaturas, algo que chega a arrepiar, tratando de um patrimônio tão importante quanto é o Belas Artes para a cidade de São Paulo e, claro, para a cultura brasileira. Essa foi
a maior mobilização já realizada na cidade de São Paulo em defesa de um patrimônio histórico-cultural. Foi uma grande, a maior de todas. E aqui uma pequena observação. A mobilização popular chegou a arrepiar, sem dúvida. Eu estou arrepiado aqui. Quando eu pesquisei, eu fiquei emocionado com isso. Sem dúvida, isso chega a arrepiar. No entanto, já parou para pensar como seriam tratados os patrimônios pelos governantes se o povo, que é a quem pertence o patrimônio, se mobilizasse sempre desse jeito? O que aconteceu com o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, foi apenas mais um exemplo de descaso com o patrimônio histórico e cultural no Brasil. O Belas Artes, por outro lado, continua existindo pela mobilização popular. Houve interesse popular, houve vontade popular, houve pressão junto à prefeitura que essa linda mobilização não tenha sido solitária, que essa linda mobilização seja a primeira de muitas em defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural de todo o Brasil, não apenas da cidade de São Paulo, pois a quem pertence o patrimônio é ao povo. E se o povo não se interessar, aí acabou, né? Acabou. Um dos grandes diferenciais do cinema vai além de seu edifício externo. Todas as salas acabam levando em homenagem o nome de algum artista, pintor, compositor, cineasta, algum célebre que acabou fazendo parte dessa cultura brasileira. E aqui nesse tópico a gente vai discutir brevemente sobre sua vida, os seus feitos e o porquê de levar essa homenagem dentro do cinema. A primeira sala do cinema leva o nome de Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos nasceu em 1885 e veio a falecer em 1959. Ele foi o mais importante maestro brasileiro. Além de maestro, também foi compositor. E ele vem de uma seção importante para o modernismo brasileiro. O seu talento ele era tão importante e específico que ele veio para trazer à tona algumas questões que o Brasil não valorizava como a sua cultura popular. E eu acho que nada mais interessante e significativo de representá-lo do que suas próprias palavras. Quando procurei formar a minha cultura, guiado pelo meu próprio instinto, e tirocínio, verifiquei que só poderia chegar a uma conclusão de saber consciente pesquisando, estudando obras que à primeira vista nada tinham de musicais. Assim, meu primeiro livro foi o Mapa do Brasil. O Brasil que eu palmilhei, cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta, perscrutando a alma de uma terra. Nessa frase em especial, a gente consegue entender um pouco melhor do que era a composição e a maestria de Heitor Villa-Lobos. Ele traz o nacionalismo latente dentro de seu peito, que se faz através do estudo de seu país, tentando buscar ao máximo sua cultura, tentando refletir ao máximo o que ele entendia sobre uma cultura popular e regional. A segunda sala leva o nome de Cândido Portinari. Cândido Portinari ele foi um importante artista plástico brasileiro também nessa fase modernista,
que foi reconhecido mundialmente, recebeu diversos prêmios fora do país. Tendo como nome Cândido Torquato Portinari, já entrega um pouquinho a sua origem de filiação italiana. Seus pais eram italianos. Nasceu dia 30 de dezembro de 1903 em uma cidade do interior de São Paulo. E até o seu ensino primário, ele veio a ter uma educação mais escassa, mas depois da década de 1930, ele fez parte do que a gente considera uma elite infantil intelectual do Brasil. Além de ser artista plástico, ele também se dedicou a ilustrações, a gravuras e também à docência, sendo professor de artes plásticas. Portinari deixou São Paulo com seus 15 anos de idade e ele foi estudar fora. Na sua volta para o Brasil, em 1931, ele acabou abandonando o seu estilo tridimensional e valorizando mais as cores vívidas, tentando trazer o que ele aprendeu de fora aqui para dentro. Nesse momento, ele acaba conhecendo sua esposa, Maria Martinelli, uma uruguaia que se casou e viveu com ela a vida inteira. Portinari carrega com si características específicas do qual só de bater o olho a gente acaba compreendendo o que é a obra dele. Ele carrega esse N de surrealismo, de realismo, de cubismo e também um pouquinho de muralismo mexicano. As suas obras, em grande maioria, retratam explorações, questões sociais e, em grande parte, vêm em forma de crítica. A sala número 4 carrega o nome de Aleijadinho. Nascido Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho nasceu em Minas Gerais. Não se tem muito sobre a sua bibliografia, mas até onde se sabe, ele nasceu em 1738. Era filho de uma ex-escrava e de um mestre de obras e escultor. Por conta disso, ele seguiu a carreira do que já se aprendia dentro de casa com seu pai. No século XVIII, as construções religiosas ganhavam destaque na região de Minas Gerais. E graças ao ouro, as construções ficaram cada vez mais majestosas. Nesse período, Aleijadinho começou a se salientar como escultor e projetista. Aleijadinho carrega como característica de sua obra nariz proeminente, braços largos, expressividade acentuada, o queixo dividido, os braços curtos, a boca entreaberta, as pernas longas. Então, por conta dessas características marcantes, acredito eu que hoje em dia se faz mais fácil a compreensão do que se tem a possibilidade de ter sido obra desse artista. O diretor do Petra Belas Artes, André Storm, acabou comentando um pouco sobre isso para um jornal. Belas Artes tornou-se o templo da cinefilia em São Paulo, o cinema mais querido de quem ama o bom cinema. Nada mais justo que suas salas homenageiem dois críticos que foram dos mais importantes para despertar e valorizar este amor na cidade. Leon Kakoff criou e manteve a Mostra Internacional de Cinema, que durante muitos anos foi a única maneira de ter acesso ao que se produzia de melhor no cinema mundial. Nos anos 1980 e 1990, Rubens Edivaldo Filho escrevia em jornais e revistas, falava na TV e publicava guias de filmes. Tornou o cinema um assunto popular e com sua incrível memória estava sempre estimulando as pessoas a conhecerem filmes. Com essas duas figuras fenomenais, batizamos duas salas em homenagem ao amor pelo cinema. Rubens Edivaldo Filho nasceu dia 7 de março de 1945 e faleceu dia 19 de junho de 2019. Ele foi jornalista, crítico, ator, cineasta, diretor teatral brasileiro, entre outras figuras que a gente vai conseguir entender
durante esse breve diálogo de sua bibliografia. Ele fez o seu legado em diversos setores culturais e artísticos aqui no Brasil. Como roteirista e autor, ele fez Éramos Seis, Yaya Garcia, Casa de Pensão, O Pátio das Donzelas, A Viuvinha, Um Homem Muito Especial, Drácula, Uma História de Amor, Gina, Árvore dos Sexos, Elas São do Baralho. Como ator, ele executou Amor Estranho Amor, A Casa das Tentações, Independência ou Morte, As Gatinhas e A Herança. Como diretor teatral, ele fez O Amante de Lady Chanteler, que é uma adaptação de Germano Pereira. Ele fez Querido Mundo, de Miguel Falabella, e Doce Veneno, que é uma adaptação do livro O Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha. Escreveu um livro chamado Oscar e Eu, e apresentou a Rede TV, a Rede Bandeirantes, a Rede Record e a TV Cultura. Como nos grandes diferenciais entre os patrimônios tombados pelo IPHAN, o Cine Belas Artes sempre teve esse apoio, essa efetividade com o público e os cinéfilos frequentes. Pensando nisso, e também nos fãs de outras regiões do país, e para manter a sua questão financeira, eles acabaram lançando o Petra à la carte, que, assim como se diz pelo nome, é um cardápio especial do cinema. Sendo o primeiro cinema do mundo a trabalhar com esse tipo de plataforma de streaming, eles realizam esse programa em duas funções. O primeiro é a assinatura padrão, que é mensal e anual, como a gente já conhece, e também pelas locações, para os nostálgicos em locadoras, assim como eu. O acervo trabalha com uma curadoria original, eles trazem uma curatividade mais minimalista, eu diria, do que as outras plataformas de streaming normalizadas, porque eles trabalham com informações de cenário, a vivência do diretor, aonde se deu o processo de gravação, como foi para os atores selecionados trabalharem com o personagem, e eles fazem tudo isso em formato de vídeo para o canal do YouTube. A cada filme catalogado na plataforma, eles trazem esse vídeo à parte, explicando o motivo dele ter sido escolhido para fazer parte do cardápio. Eu considero de extrema importância, porque assim a gente já assiste o filme entendendo um pouquinho melhor a realidade, conseguindo pegar um pouco melhor as minúcias a partir do processo do enredo. O catálogo ele é separado por categorias variadas, tanto quanto jovial, acredito eu que para chamar a atenção de um público mais extenso, e elas são Cuts Incríveis, Mulheres Maravilhosas, Ha 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 Ha. Se você nunca viu um filme cut, comece por aqui. Preparem seus lenços para roer as unhas. Todo cinéfilo precisa ver antes de morrer. França Mon Amour, Boy Meets Girl e Não Soubemos Classificar. Following a verbal dispute, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed? Michael, what else could we say? Carrying, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. They're nice, right? Nice couple. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. Piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Sorry. Yeah? Enough, Alan. Enough with the cell phone already. The here and now, God damn it. The victim and the criminal are not the same. I am glad our son kicked the shit out of your son, and I wiped my ass with your human rights. Wow. I believe in the god of carnage. The god whose rule has been unchallenged since time immemorial. I got no patience for this touchy-feely bullshit. I'm gonna
short-tempered son of a bitch! Alan, do something! Alan, do something! Oh, shut your mouth! Give a shit, Nancy. What are you? There. Shit! Oh my God. Way to go! This is what I think, Michael. I think I'm gonna vomit again. Freaking nightmare. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre Deus da Carnificina de Roman Polanski. É uma adaptação teatral que vem em forma de comédia e drama. Sendo o primeiro filme que o diretor fez a direção após o seu período de prisão, o filme inteiro se passa em apenas um cenário. Em tese se fala sobre um casal que vai até a casa de outro casal com a tentativa de discutir sobre uma intriga que seus filhos tiveram. A ideia inicial era trabalhar com a passividade de forma pacífica, achar uma conclusão afetiva, uma conclusão amorosa. Só que com o passar do enredo, existem alguns desentendimentos, algumas discordâncias e a brutalidade acaba ganhando do letramento. O filme trabalha com uma crítica social sobre a hipocrisia humana. You better watch it. He's got me right on the edge. What the hell are we doing here? I hope you're kidding. Outro filme que chama bastante atenção é De Quem é o Sutiã, do Veit Helmer, que é um diretor alemão, que curiosamente escolheu o cenário do Azerbaijão. Se fala sobre um personagem que é um maquinista de um trem, aonde ele encontra um sutiã preso em um dos vidros do carro. Ao invés de chegar a questionar as passageiras, ele decide pegar o sutiã e em torno da região buscar de quem é. Em torno da região descobrir quem é a dona. O filme, ele não demonstra muitas sensações, a gente não sabe o motivo dele estar indo em busca. Será que ele está apaixonado? Será que ele está buscando por um teor mais sexual? O filme não contém falas, apenas duas. E em grande parte é apenas onomatopeias. Ele deixa todas as perguntas imagináveis durante o enredo. E no final, ele encontra a dona? Não sabemos. O que eu acho muito engraçado é que esse filme traz também uma alusão aos contos de fada, ao conto da Cinderela, onde o príncipe vai buscar a dona do sapatinho, só que nesse caso é com sutiã. Ona je žena i ne je dozvoljeno da ripa po kostu.
Красиво. Цяла година стреляме чук. Em prol de uma manifestação de um movimento social, eu trouxe um pouco para análise O Deus é uma Mulher e Seu Nome é Petúnia. É da direção de Teona Strugar, assim como a diretora e os cenários são da Macedônia. E se fala sobre uma personagem que começa a questionar alguns preconceitos e preceitos machistas que tem, partindo da religiosidade daquele continente. Durante o processo do enredo, a gente consegue refletir algumas ações que detemos aqui também no Brasil. Barem kako se vika, нейзиното име. Петруния, ай сега. Милан, мора да ме разбереш, прекрши ги правилата. Попе, кои правила? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Жена не сум нити. И оно не е поведник. Дали сум уапсена? Не. Оно жена е самиот ѓао. Црквана, си го сакат крст од насата. Немам ли право да бидам среќна и задоволна? Стварно ли е толку голема работа што се најго е фанала крст? А што ќе праве ако Господ беше женско? Um dos grandes diferenciais do Petra Belas Artes, tanto físico quanto na plataforma de streaming, é a sua diversidade em exibição. Nós somos acostumados ao consumo exacerbado de cultura estadunidense, europeia, ao vangloriamento hollywoodiano, e a gente acaba se esquecendo que existem outras culturas também para se consumir a arte. Essa proposta diversificada nos faz refletir um pouco melhor sobre outras culturas, nos faz compreender que alguns preconceitos e preceitos taxados podem ser extinguidos a partir do momento que você estuda aquela cultura. Pensando nisso, eu vou trazer uma breve lista sobre alguns filmes que tem no catálogo e que refletem muito toda essa questão social do qual a gente deixa estampado consumindo só uma cultura, que é a cultura estadunidense. Buscando traçar uma breve linha de semelhança, além das diversas premiações, todos os filmes em exibição ou à disposição do patrimônio trabalham com o imaginário e críticas sociais, sendo elas através de uma comédia do qual remete à hipocrisia humana, ou deixando escancarado o machismo vigente, ou até mesmo de um quase remake de contos de fadas do qual estampa a pobreza da região. Isso é uma reflexão que precisa ser feita. Não é porque aconteceu com um patrimônio que acontecerá com os outros. Eu falei, o Museu Nacional é apenas mais um caso de um exemplo de um descaso descomunal por parte tanto dos governantes quanto quanto da população, né? E aí eu tenho até uma ressalva sobre a reforma do Museu Nacional. Acho que deveria ter construído um museu ao lado da onde ocorreu o descaso. Não vou usar tragédia, pois tragédia não pode ser, ao meu ver, não pode ser evitada. O que aconteceu com o Museu Nacional poderia ter sido evitado. Mas voltando aqui para o Belas Artes, após esse pequeno desabafo, né? Uma pequena análise, em 15 de outubro de 2012, o esperado tombamento ocorreu, né, pelo governo do estado de São Paulo, proibindo, vamos lá, aqui estava proibido alterações na fachada até 4 metros do espaço interno, ou seja, a fachada não pode ser alterada de modo algum, é um patrimônio da cidade de São Paulo. E, além de determinar a
preservação de elementos que remontem a memória deste cinema. Então, até 4 metros, fachada e elementos que remontem a memória do cinema. Provavelmente cartazes, telões, algo desse tipo. O prédio, no entanto, ele pode ser destinado a qualquer fim, observando, claro, as regras de preservação descritas pelo Conselho do Governo do Estado de São Paulo, não é? E aqui encerro a minha fala, agradecendo, claro, a Milena, né, a grande amiga. Muito obrigado pela oportunidade, né, e a Prefeitura, claro, de São Paulo por abrir este projeto. E, claro, saber que, apesar de tudo, há pessoas interessadas em preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade de São Paulo, bem como do país em que vivemos. Muito obrigado.